Na aula passada fizemos a renderização dessas imagens, essas três imagens, e hoje vamos fazer a imagem noturna e a imagem do céu nublado. Para isso vamos também fazer umas pequenas alterações aqui nas nossas plantas. Demos conta que tinha alguns erros, alguns problemas. Vamos fazer melhor o enquadramento. Então vou captar duas imagens para fazermos uma noturna e uma nublada. Em termos de modelagem, fiz uma pequena alteração. Acrescentei alguns elementos aqui, alguns pontos de luz para deixarmos a nossa cena noturna muito mais iluminada. Então, para isso, basta simplesmente atualizarmos a nossa cena. Damos um clique aqui em qualquer sítio aqui no nosso projeto e viemos aqui nessa opção de reimportar o modelo para atualizarmos o nosso modelo. Depois de atualizarmos, olha, já atualizamos, já temos aqui esses pontos de luz. Depois de nós atualizarmos, vamos deixar aqui o clima mais escuro. Vamos baixar o sol para começarmos a meter as nossas luzes. Para metermos as nossas luzes, basta simplesmente colocarmos um emissive aqui nesses pontos. Veja que aqui essas luzes que estão na parede já tem um emissive porque coloquei o mesmo material que o material que nós temos aqui nos pontos de luz no teto. Então, vamos colocar algumas luzes aqui. Vou colocar emissive, esse ponto aqui. Vamos colocar emissive, basta vir aqui em padrão. Automaticamente nós podemos colocar... Não é esse que eu quero colocar emissive. Esse ponto aqui do meio, padrão. Emissive, podemos meter um tom mais amarelado. Mais ou menos assim. E para que essa luz possa se expandir, podemos colocar aqui algumas luzes. Damos 2 cliques aqui e podemos vir aqui na segunda opção, luz Omni. Escolhemos essa luz Omni Light e podemos colocar aqui por cima desses pontos de luz. Depois de nós colocarmos esses pontos de luz, podemos aumentar um pouquinho a intensidade dessa luz e mudar um pouquinho a cor. Podemos colocar um tom mais amarelado e aumentar a intensidade. Os mesmos pontos de luz vamos colocar aqui nas nossas paredes. Depois de nós colocarmos as luzes na parede, podemos também mudar o tom. Vamos selecionar essas, vamos selecionar também as que colocamos nessa parede. Vamos colocar também um tom mais amarelado para dar um contraste melhor quando fizermos a nossa cena noturna. Aumentamos também um pouco o brilho. E depois o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar também luzes aqui nas nossas janelas. Para colocar luz aqui na janela, vamos pegar um outro formato de luz. Vamos ver aqui em área luz. Damos 2 cliques e escolhemos essa. Colocamos aqui. Aqui nós vamos colocar duas áreas light. Vamos mudar ainda a posição. Podemos colocar uma a dar luz para dentro e colocamos uma a dar luz para fora, porque nós vamos colocar as duas luzes entre as cortinas para termos um efeito melhor. Podemos aumentar a largura e aumentamos também o comprimento. Então, colocamos um tom mais amarelado e aumentamos o decaimento e diminuímos o brilho. Vamos fazer uma cópia dessa luz. Basta vir aqui em movimento horizontal,
clicamos em Alt e fazemos a cópia. Clicamos em Alt e em Shift, que é para fazermos a cópia no mesmo eixo. E essa segunda luz, vamos rotacionar e mandar a luz para fora, ok? Mandamos a luz para fora. Essa que está a mandar luz para fora, vamos meter na parte de dentro da cortina. E essa que está a mandar luz para dentro, vamos meter aqui na parte de fora da cortina. Então, essa segunda é que nós vamos mandar lá para trás. Arrasto apertando a tecla Z para ir no mesmo eixo, ok? Então, essa é que nós colocamos na parte de dentro e a outra é que colocamos na parte de fora, também clicando a tecla Z, ok? Então, selecionamos as duas, ajustamos aqui o brilho e podemos selecionar apenas uma agora e fazemos um melhor controle. Essa que está dentro podemos diminuir o decaimento, que é para a iluminação sair. O que acontece com os retângulos de iluminação? Elas não fazem sombra, então a melhor forma que nós temos de controlar o impacto da luz é aqui no decaimento, ok? Agora vamos pegar essas luzes e colocar nas outras janelas também. Podemos mandar para essa janela e para outra janela que está lá na ponta. Então, sempre aqui com o movimento horizontal ligado, apertamos na tecla Alt e mandamos as janelas lá para o fundo e a outra mandamos também aqui. Depois vamos lá fazer o ajuste. Aqui podemos baixar um pouco e aumentar a largura. Nesse caso, vamos fazer isso nas duas. Aumentamos a largura. Vamos pegar também aqui. Vamos ajustar melhor. Selecionamos as duas. Posicionamos, aumentamos a largura e aumentamos também a altura. Depois disso, o que nós vamos fazer é o seguinte. Vamos ver aqui na nossa cena, ver como está a ficar. Podemos começar já a fazer as configurações da nossa cena noturna. Para fazermos a nossa cena noturna, basta nós pegarmos efeitos que já temos aqui, copiamos e colamos aqui. Para termos a nossa cena noturna, basta desabilitarmos o sol e substituirmos os céus reais. Aqui nos céus reais vamos pegar Evening, que é entardecer. Podemos pegar uma dessas opções. Eu vou pegar essa, Evening 5. Dou um clique. Já temos a nossa cena noturna praticamente. Simplesmente vou reposicionar, vindo aqui no eixo vertical. E automaticamente nós já temos a nossa cena noturna. Ok? Você repara que é muito simples. Uma coisa que é muito importante que eu esqueci de colocar nas primeiras aulas é o globo de reflexão. O globo de reflexão fica aqui. Reflection Control é o globo de reflexão. Ele nos ajuda a controlar melhor os reflexos que nós temos na nossa cena. Então, voltando aqui, nós temos praticamente a nossa cena noturna feita. Eu vou fazer um render de teste para vermos como está a ficar, ok? Pessoal, eu sinceramente achei que a nossa cena noturna está feita. Antes de fazer os ajustes finais, eu vou configurar também aqui a nossa cena que nós vamos fazer nublado. Mas esse último nublado eu vou fazer com um estilo personalizado. Eu vou vir aqui no nublado e dou um clique, ok? Depois de dar um clique, nós vamos aqui ver como é que nós fazemos para usar um preset do Lumion. Desabilitamos aqui profundidade de campo.
aqui na aberrações cromática, metemos aqui em D no princípio, voltamos e procuramos aqui sombra. Aqui em sombra podemos deixar a princípio como está, diminuímos apenas aqui um pouquinho o Omni Shadow, brilho deixamos do jeito que está, voltamos, eu vou só ajustar um pouquinho a coloração, baixo um pouquinho a coloração, voltamos aqui, viemos em luz do céu, vou baixar a saturação e aumentar ao máximo o brilho. A Hyperlight deixo do jeito que está. Reflexão deixo em normal e começo a colocar então os planos de reflexão. Coloco um plano aqui, coloco um plano nessa janela, coloco um plano nessa janela e coloco um na janela lá no fundo, ok? 4 planos é suficiente para esse nosso projeto. Aumentamos aqui a redução de cintilação e aumentamos aqui também o limiar. Aumentamos o limiar mais ou menos aqui no meio. Voltamos, viemos em correção de cor. Aqui em correção de cor, aumentamos um pouquinho o limite baixo e aumentamos também um pouquinho a gama, ok? Voltamos mais uma vez. Exposição, deixamos do jeito que está. Aguçar, colocamos mais ou menos aqui em 1.1. Voltamos. Sol, deixamos do jeito que está. E aqui, céus e nuvens. Eu acho que aqui na luz do céu deixamos do jeito que está e desabilitamos a névoa. Agora, vamos acrescentar alguns efeitos. Vamos acrescentar 2 pontos de perspectiva. Vamos acrescentar precipitação. Aqui na precipitação vamos tirar tamanho das partículas, quantidade de partículas e mexemos aqui em fase da precipitação. Podemos deixar assim do jeito, assim desse jeito que deixei. E deixamos também a adição extra de nevoeiro. Tiramos, ok? E adicionamos também outros efeitos. Vamos ver quais são os outros efeitos que podemos adicionar. Eu vou adicionar aqui o print poster aumentar. Depois de nós colocarmos esses efeitos, eu vou fazer teste desses últimos 2 renders para vermos como ficou. Para renderizar, basta vir aqui, conjunto de fotos, e selecionamos as 3 primeiras e colocamos a renderizar as outras, ok? Vai renderizar a primeira noturna e depois vai renderizar a outra imagem. Bom, basicamente nós temos aqui as nossas imagens noturnas. Temos a noturna e temos a overcast, nesse caso o céu nublado. O que é que nós vamos fazer? Nessa aula vamos terminar por aqui e na próxima aula vamos fazer os ajustes finais. Vamos afinar tanto o nosso render de daylight, vamos afinar também o noturno e vamos afinar também esse render que é de overcast, ok? Então, a nossa próxima aula será a última, onde vamos fazer os últimos ajustes para termos o nosso render final desse projeto, ok?